Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui o canal é para quem quer mais saúde e menos rótulos. Meu nome é doutora Parisina Carvalho, cirurgiã bariátrica, e hoje eu não estou sozinha. Hoje eu estou com a doutora Mariana, cirurgiã bariátrica, e doutora Lilian, ginecologista especialista em uroginecologia e sexualidade. Hoje vamos conversar perguntando à doutora Mariana. Doutora Mariana, como é o perfil das nossas pacientes que nos procuram para realizar a cirurgia bariátrica e emagrecimento? A grande maioria das pacientes que a gente recebe aqui na clínica, diria que mais da metade das pacientes que a gente opera são realmente pacientes em idade fértil. Elas costumam ter entre 20 e 40 anos, algumas já tiveram gestação antes, algumas estão nesse processo de pensar na fertilidade, no momento de engravidar, o quanto a obesidade impacta nisso. Então, realmente, esse tema que a gente está conversando hoje tem muita relação com o que a gente vive no nosso dia a dia aqui na clínica, no nosso pré-operatório. Isso aí. E Lilian, como a obesidade ela interfere na fertilidade da mulher? Muito bom. Primeiro queria agradecer o convite. Muito obrigada, Parisina, Mari, assim, por me receber aqui. E a obesidade, ela infelizmente, ela é uma doença crônica e ela tem alterações no metabolismo do corpo da mulher que interfere em vários âmbitos, inclusive no funcionamento do ovário. Então a obesidade, ela traz um processo inflamatório crônico e isso a gente vê em todas as mulheres que estão acima do peso, não precisa nem ser obesidade, até no sobrepeso. Sim. Já tem um pouco dessa inflamação. E a gente sabe que nessas mulheres a gente tem alguns processos que podem vir associados. Então o aumento da glicemia é um deles. E esse aumento da glicemia geralmente vem associado ao que a gente chama de resistência periférica à insulina. Então, como se os tecidos do nosso corpo não aceitassem a insulina produzida pelo pâncreas, e ela que, vamos dizer, abre a porta da célula para a glicose entrar. E aí é como se todo mundo se rebelasse, todas as células do corpo falassem assim, eu não quero saber dessa insulina, não vou deixar essa glicose entrar, fecha a porta, e aí o pâncreas fica maluco, o que eu vou fazer com essa glicemia tão alta assim? Ele começa a produzir mais insulina para bater na portinha da célula, Então, tudo isso faz com que você aumente, então, a glicose que está circulando no seu corpo, a insulina que está circulando no seu corpo, e do ponto de vista ovariano, isso tem uma influência também do ponto de vista hormonal. A gente sabe que o ovário, ele é ele tem toda a reserva para engravidar, para a mulher engravidar ao longo da vida dela. Para que isso funcione de forma adequada, os hormônios também precisam funcionar de forma adequada. A partir do momento que a gente tem essas alterações de glicemia, alterações de insulina, é como se eu alterasse toda uma cascata hormonal que culmina também com a mudança dos hormônios do próprio ovário. E com isso ele não consegue ovular. Então ele até passa pela primeira fase, às vezes tem dificuldade de maturar aquele óvulo, Então a mulher no ciclo menstrual normal, ela passaria numa primeira fase que se chama fase folicular, em que o estímulo do ovário faz com que vários folículos sejam acordados e para que um deles ganhe e tenha a ovulação. Nessa primeira fase, toda essa alteração metabólica já pode ter influência. Então, às vezes, ele não consegue recrutar de fato todos esses ovários, todos esses óvulos para conseguir ovular. Na melhor das hipóteses, consegui recrutar todos os óvulos. Ela também tem ação no pico de LH, que é um hormônio que faz a ovulação. Então, às vezes, ela teve até a maturação do óvulo, mas não conseguiu ovular. E aí a gente tem ainda mais para frente uma alteração da obesidade, com toda essa alteração metabólica no próprio endométrio. Então, às vezes, ela passou da primeira fase, conseguiu maturar os óvulos, conseguiu ovular, mas o endométrio, que é a camada interna do útero, ele não preparou o bercinho para o bebê ser implantado ali.
Então, ou se preparou, na hora que chega uma implantação, ele não consegue grudar, como se o óvulo, o embrião não conseguisse grudar. E aí, nessas mulheres, então, tem mais chance de infertilidade, inclusive de aborto, infelizmente. É complexo, né? É complexo. A mulher é uma complexidade, é um ser complexo. E quando agrega a obesidade, nossa, é um mundo, não é, Mari? E o tratamento da obesidade, ela pode aumentar a chance da paciente engravidar naturalmente? Sim, não é só isso, né? Então é importante que a gente entenda qual que é a causa da infertilidade e até vou puxar um pouco mais para trás para a gente entender quais são as possíveis causas de infertilidade para saber aonde entra a obesidade dentro desse processo, né? Então a mulher que está tentando engravidar, ela geralmente ela vai lá, tem os seus ciclos, né? Ela começa a ter as relações sexuais que a gente fala no período fértil. O ideal mesmo, para quem quer engravidar, é ter sexo ou todos os dias ou dias alternados no período fértil. É uma programação, meu Deus do céu. Assim, tipo, chama o maridão e fala, hoje é o dia da ovulação, vem tem cá, que marcar horário. Então é todo aquele processo, Nossa, né? Então, para mulher que não tem nenhuma dificuldade, já é todo um processo, tá? Aqui tem, então. Né? Então, aqui tem é mais complicado ainda. E aí, nesse cenário, a partir do momento que a mulher começa a ter essas relações programadas e ela não consegue engravidar, a gente tem um marco que a gente fala que depois de 1 ano que a mulher tentou engravidar e não conseguiu, é considerado infertilidade. É quando a gente parte para alguns tipos de tratamentos. Mas até antes disso, às vezes a gente pode já começar algumas investigações, dependendo da idade da mulher. É isso que eu ia perguntar, qual a relação da idade em relação a esse tempo? Independente da idade, você consideraria 1 ano? Consideraria 1 ano na maioria das mulheres. Em mulheres que tá lá na boca do balão, tá próximo dos 40, passou dos 40, não dá pra esperar muito, não. Porque se ficar 1 ano pra aí sim investigar e fazer o tratamento, exatamente, pode ter perdido o time, né? Então nós temos tempo de validade, infelizmente. Então, a partir do momento que a gente começa a ter as nossas menstruações, a gente perde 1000 óvulos por mês. Nossa. Ovulão só, mas perde 1000, tá? Mas a gente tem 500 mil, então tem uma média de 500 ovulações, teoricamente, né? Mas chegou aos 40, o negócio assim já tá terminando. E aí, de fato, são as mulheres que a gente espera um pouquinho menos, tá? Para poder fazer uma investigação ou alguma ação mais intensa. Quais são as possíveis causas de infertilidade? Existem várias, tanto do ponto de vista da mulher quanto do homem. Tanto é que quando tem infertilidade, a gente fala que a infertilidade é do casal, não é da mulher nem do homem. Importantíssimo, porque a mulher ela tem essa carga, né, Mari, essa responsabilidade de se sentir culpada. Que tá demorando a engravidar quando o casal tá tentando, ela se sente culpada, acha que a culpa é dela, principalmente essas nossas pacientes obesas que já chegam às vezes estigmatizadas. Exato. E elas não entendem muito que tem essa questão do parceiro, né? É o parceiro, que se o parceiro também tem obesidade, também influencia Com certeza. Tá aumentando na fertilidade desse paciente. Exatamente. Não é só a mulher, hein? Apesar de quem mais assim, nossas pacientes, quem mais procura, 80% são mulheres. Né? O homem sempre ele retarda essa busca no tratamento da obesidade. Exato. Isso É tão estigmatizado que eu vejo muitos casos de mulheres que ela fala assim, mas eu tenho que investigar porque a gente não tá engravidando, o que será que tá acontecendo comigo, tá? Eu falei, não, mas ele também, né? Os dois têm que investigar, porque sempre o homem, inclusive, tem isso na cabeça, fala, não, o problema tá com você, vai lá se tratar porque eu tô bem. Ela vai até na consta sozinha, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? E aí, dentro dessa investigação, eu tenho que avaliar tudo, inclusive a obesidade, porque é uma doença crônica, né? Então, se eu vejo que dentro do meu cenário existe uma obesidade, assim, independente que ela tenha outras causas de infertilidade, eu preciso tratar. Então, a gente já viu quanto a obesidade tem uma ação na ovulação da mulher, né? Tem uma ação na implantação do embrião. Né? E tem uma ação, inclusive, né, que não é o tema desse episódio, mas na gravidez. Então, se a gente não trata essa mulher antes, as consequências que ela tem não é só dela, é do bebê. Então, precisa ser tratado,
Sim, mas não é só isso, a gente acaba investigando parte de tireoide, porque pode ter a ver com a obesidade Sim. também, né? Um Sim. hipotireoidismo que não foi tratado e que gerou uma obesidade, pode ser. Com certeza. Às vezes vem concomitante, então uma diabetes, qualquer outras doenças metabólicas, a gente avalia a parte física do útero, né? Se o útero tem algum mioma, pólipo, se o ovário está funcionando direito, então Uma alteração anatômica, né? alteração anatômica. Então, tem várias causas aí para a parte de infertilidade, então, do ponto de vista hormonal, funcionamento de ovário, tireoide, pâncreas, obesidade, do ponto de vista anatômico, e tem do ponto de vista do casal, né? Então, ver o espermograma do marido, se ele também tem obesidade e por isso ele também tem uma dificuldade do ponto de vista dos espermatozoides, se tem uma varicocele. Então, ponto de vista genético, então ver a genética de um, genético de outro. Às vezes tubas uterinas também têm obstruções, então a gente precisa avaliar, seja por conta de uma endometriose ou por conta de uma outra doença inflamatória, infecciosa. A própria endometriose, mesmo não causando fechamento das tubas, também pode causar infertilidade. Então, assim, é um mundo que a gente precisa investigar. E de todas essas doenças que eu falei, a obesidade, ela não só vai influenciar na própria infertilidade, como ela vai influenciar nestas outras doenças. Com Então, certeza. por exemplo, na obesidade tem o que a gente chama de conversão periférica do estrogênio. Então, ela tem um aumento do nível de estrogênio mais do que o habitual. Se a mulher já tem, por exemplo, uma endometriose que causa infertilidade, o estrogênio alimenta essa endometriose e ela piora a endometriose. E às vezes ela não consegue engravidar pela obesidade e pela endometriose. Uma está somando a outra. Então, um tratamento Exatamente. multidisciplinar real. Exatamente. Real. E outra pergunta. Lilian, qual o passo a passo para o tratamento da infertilidade? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a causa da fertilidade, porque às vezes simplesmente tratando a causa já é o próprio tratamento. Então, se a causa for um hipotireoidismo, uma diabetes, ou se for uma própria obesidade, às vezes a gente tratando a causa, ótimo, já é o suficiente, tá? Mas nem sempre é assim. E às vezes existe, inclusive, uma pressa nesse tratamento. Seja por questões sociais, porque ela tá, né, no casamento já faz tempo, tô cansada, eu quero realmente engravidar logo, ou às vezes por questões de idade mesmo. Fala, olha, eu tô próximo dos 40, eu já passei dos 40, não tem muito mais o que a gente ficar mudando aqui, porque a gente tem um outro fator de risco que é a idade. Então, aí a gente passa por processos de tratamento de reprodução assistida, que aí depende também do qual que é a expectativa da paciente e também de todo o cenário, né? Então, do ponto de vista de tratamento de infertilidade, a gente sempre pensa em FIV. E, de fato, a FIV, né, fertilização in vitro, ela é vamos dizer, um dos melhores tratamentos, porque a gente tem o médico consegue ter noção do que está acontecendo em todas as etapas, do que depender do médico tá ali, e o resto é quem tá lá em cima aí que vai dizer se vai ter beta positivo ou não, né? Mas não é só isso, né? Então, até para um tratamento de fertilização in vitro, a mulher precisa estar saudável, senão é mais difícil. A mulher obesa, ela tem uma dificuldade maior de fazer um tratamento de fertilização in vitro, né? Desde a coleta de óvulos, da implantação do embrião. Então, a taxa de sucesso também é pior. Por isso que se a gente não trata a causa primeiro, é muito difícil, inclusive, uma fertilização in vitro dar certo. Porque você faz a coleta, mas você precisa implantar nesse corpo. Exatamente. E esse corpo precisa estar saudável. E para fazer a coleta você tem que estimular, né? A ovulação, fazer todo o tratamento. Até do ponto de vista medicamentoso, acaba sendo, vamos dizer, mais perigoso, porque a quantidade de hormônios que você precisa dar para uma mulher obesa é muito maior do que uma mulher não obesa. E às vezes você tem consequências com isso, desde síndrome de hiperestimulação do ovário, né? Então o que acontece? Quando eu dou muito hormônio, ou se a paciente já tem uma tendência a ter mais folículos, né, que é o síndrome dos ovários policísticos, que às vezes está muito associado até à própria obesidade,
você tem uma estimulação muito grande daquele ovário. E aí ele produz muitos óvulos e com isso você fala, legal, né? Tem bastante óvulos, só que não são né? óvulos bons. Primeiro que não sabemos se esses óvulos são bons. Segundo, que existem consequências metabólicas que podem dar uma ascite, né, que é aquela a água que tem na barriga, uma dor abdominal absurda, e isso às vezes leva à internação hospitalar, para que a gente consiga ter uma regulação do ponto de vista hormonal, às vezes tem que fazer punção. Então, é um problema complicado. Essas mulheres às vezes até conseguem bastante óvulos, mas vai ver quais são saudáveis e às vezes nem tantos. Nem conseguem implantar, né? É muito desgastante. Não vai ter sucesso. Exato. Então, tudo começa com o diagnóstico e o tratamento do seu diagnóstico. É a obesidade? Tem que tratar a obesidade. É isso. Muito bom. Isso é muito importante. E, Mari, qual é o papel da cirurgia bariátrica nesse contexto? Porque a gente precisa tratar a obesidade. E quando aí entra a cirurgia bariátrica? Isso que a Aline falou agora é muito importante, né? Quando você faz o diagnóstico da causa, chegou à conclusão que essa mulher ou até o casal às vezes tem obesidade, a gente sabe que tem muita relação da obesidade com a infertilidade. Sem dúvida, a cirurgia bariátrica tem um papel muito importante. Nós que estudamos muito obesidade, tratamos isso, sabemos que a cirurgia bariátrica ainda hoje é o melhor tratamento para obesidade moderada, grave. O paciente vai ter um ótimo controle tanto da obesidade como uma doença crônica e multifatorial, como a gente falou aqui, que tem inúmeras causas, mas também controle das comorbidades associadas, como você falou muito, da resistência insulínica, do diabetes. Então vai ser essencial para a paciente melhorar a fertilidade e visando até uma gestação muito mais saudável no futuro, né? E pensando nisso que a gente tem conversado agora, sobre a fertilização in vitro, uma paciente chegou para você, ela tem obesidade, ou até uma paciente que não tem uma obesidade tão severa. Em que momento você acha que seria o ideal dela pensar em fazer congelamento de óvulos, pensando numa fertilidade futura, ou até uma paciente que às vezes a gente está preparando para a cirurgia bariátrica, tem um tempo de preparação com a nossa equipe multidisciplinar, quando vale a pena tentar congelar antes da cirurgia para pensar em gestar depois, que aqui a gente pensa normalmente orientar as pacientes a tentarem, quando forem engravidar, pelo menos 1 ano, 1 ano e meio depois da cirurgia, se tiver tempo hábil, logicamente, dependendo da idade da paciente, cada caso é individualizado. Mas essa paciente pode demorar 1 ano, 1 ano e meio depois da cirurgia e vale a pena ela tentar congelar óvulos antes? Não vale, a gente trata a obesidade. Como você fala com isso com as suas pacientes? Boa. Tudo isso depende, né? Depende de idade, depende de função ovariana. Tem um hormônio que, assim, lógico que a gente não pede para todo mundo, mas pensando em fertilidade, ele é um hormônio importante, que é o hormônio antimileriano, né? E ele traz pra gente mais ou menos uma sugestão do quanto que tem de óvulos lá dentro, né? Então a gente sabe que numa mulher, mesmo que não seja obesa, né? Mas ela tá num processo de, não sei se eu quero engravidar, tô com 32 anos, né? Que geralmente é aquela, você tá no pico lá da sua carreira, você não quer pensar muito em filho, você fala, ai meu Deus, e agora? Mas a fertilidade tá batendo, o que eu faço? Marido cobrando, família cobrando. Eu querendo tratar a obesidade. Eu tô aqui, tô obesa, trato a obesidade, congelo óvulos, não sei se eu chupo manga, o que eu faço? E aí eu falo, calma, vamos lá, vamos entender quem é essa mulher, né? Então, primeiro, tem desejo reprodutivo? Sim. Ótimo. Se tem desejo reprodutivo, precisamos fazer um planejamento dessa gestação. Quantos anos tem essa mulher? Então, se essa mulher tem menos de 35 anos, tem desejo reprodutivo, quando? Ela quer engravidar para agora, para o ano que vem, para daqui 2 anos? Ou não, olha, tô no meio da minha carreira, ainda preciso me estabelecer, não tenho nem marido, não tenho nem namorado, não sei o que eu quero fazer, talvez seja só próximo dos 40, é a hora que a gente fala, então vamos, independente do antimileriano, vale a pena fazer um congelamento de óvulos. Se ela quer engravidar mais próximo, aí eu posso ver em relação ao hormônio antimileriano também, para ver se vale a pena a gente fazer um congelamento de óvulos ou não, porque ela tem que tratar a obesidade. Então, tem uma série de questões que a gente vai colocando ali na balança. A gente coloca meio que um marco, né? Mas para cada idade existe um valor normal de antimileriano. Mas a gente sabe que antimileriano menor do que 1, de fato, essa mulher precisa ser olhada com muito carinho porque a fertilidade está muito baixa.
tá? Independente da idade, tá? E aí, dependendo desse caso, é o caso que a gente indicaria ou congelamento de óvulos ou algum tratamento mais específico para ela conseguir fazer a gestação dela. Quando a gente pensa em obesidade, é uma decisão que a gente tem que tomar em conjunto com a paciente, porque a gente sabe que a obesidade, por si só, ela vai causar mais infertilidade e mesmo num processo de reprodução assistida ou de um congelamento de óvulos, ele pode ser mais dificultado. Então ela vai usar mais hormônios, como a gente falou, pode ter mais efeitos colaterais, chance de falha. Então o momento ideal para fazer essa coleta de óvulos é na paciente tratada. Tá? Então, depois que ela fez o tratamento, seja com tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, mas ela já está estável, não digo magra, mas dentro de um IMC que a gente considera dentro do normal, para conseguir fazer. Isso é o mundo ideal, mas nem sempre é o mundo real. E aí a gente precisa entender com essa paciente qual que é o tempo que ela vai demorar para fazer esse tratamento da obesidade. Se ela vai demorar esse 1 ano, 1 ano e meio, e ela já tem 40 anos, talvez, mesmo com todos esses riscos de indução de ovulação, às vezes vale a pena fazer antes, porque depois pode ser que seja tarde demais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, conversado com o paciente e colocar riscos e benefícios. Não existe resposta certa, o que existe é uma decisão compartilhada. Isso é como a gente falou, né? Muito complexo. E mostra a importância da equipe multidisciplinar, né? Mais uma vez, paciente obeso, ele merece uma equipe multidisciplinar, ginecologista, cirurgião, endocrinologista, nutricionista, todo mundo falando a mesma língua e vendo o desejo da paciente avaliando de forma individualizada. Exatamente. Isso é muito, muito importante. E Lilian, qual a mensagem que você desejaria para as nossas pacientes jovens que têm obesidade e sonham em gestar de uma forma saudável e de uma forma programada? Vamos lá. Eu acho que quanto antes a gente olhar para isso é melhor, porque grande parte dessas mulheres, por mais que ela... todo aquele estigma da obesidade, né? Então ela vai passando por exclusões sociais, ela vai tendo mais dificuldade às vezes em trabalho, então ela fica um pouco focada em relação a isso e pensa menos em fertilidade quando ela está nos seus 20 e poucos anos, está construindo a sua carreira, e ela vai pensar na fertilidade na hora que ela tem que correr. Então, se a gente puder não fazer essa maratona aos 30 e poucos anos, melhor. Então, se ela pensar isso já quando ela tiver os seus 20 e poucos anos, eu quero engravidar alguma vez na minha vida? Quero. Ok. Eu preciso me preparar para isso. Se hoje eu estou obesa e eu entendo que isso pode afetar a minha fertilidade no futuro, e não é só a fertilidade, a gente sabe o quanto que a obesidade afeta a saúde de uma mulher, vamos começar a tratar a partir de agora. Entender que isso não é sem vergonhice. Né? Porque você só come chocolate, porque você não sei... Assim, não é sem vergonhice. Isso é uma doença. É uma doença que precisa ser olhada e que precisa ser tratada. E precisa ser olhada com uma equipe multidisciplinar, como vocês falaram. Então entra o médico, entra o nutricionista, eventualmente um nutrólogo, um educador físico. Então tem uma equipe que precisa acompanhar essa mulher para que ela consiga mudar hábitos. E às vezes, mesmo mudando hábitos, não é o suficiente, porque ela tem uma doença metabólica. Então ela fala, poxa doutora, mas eu como bem, eu faço exercício, eu não emagreço. Tem uma doença metabólica associada. Às vezes precisa sim de uma cirurgia, às vezes precisa de uma outra abordagem. E o quanto antes ela consegue fazer esse tratamento, melhor para a vida dela no geral, inclusive fertilidade. Então, se ela consegue fazer isso antes de sair correndo lá nos seus 30 e poucos anos, ótimo. Agora, se ela tem que sair correndo, ela precisa ter a consciência que ela precisa fazer isso o quanto antes. Então, essa é a grande mensagem. Perfeito, porque uma coisa que eu observo, Lilian, acho que Mari também observa, que eu acho que é uma coisa muito grave. Quando a obesidade ela não é considerada doença, o que acontece com a maioria da população, você não fala no consultório. Assim como a própria infertilidade. Exato. Eu acho que
o ginecologista, os médicos todos que acompanham o paciente, quando ele chega na sua frente, acho que a gente pergunta, qual é o seu antecedente pessoal? Qual a sua doença? A gente fala, diabetes, ok. Hipertensão, ok. Aí você tá vendo uma paciente jovem na sua frente com obesidade e você não coloca. Você também é obesa, com uma comorbidade. Então, na hora que eu tô ignorando uma paciente jovem que pode ter infertilidade, que tem prazo, com obesidade, e eu não falo, eu não sou proativo na minha consulta por N questões que acontecem em relação à obesidade, a gente tá deixando passar. Exatamente. A gente tá atrasando a vida dessa mulher. Então é muito importante isso, né? Gente, essa conversa foi muito gostosa, adorei. E Lilian, fala pra gente, pras nossas seguidoras que estão assistindo esse vídeo, onde eu posso te encontrar, Lilian, na tua clínica, nos teus canais? Então vamos lá, na internet eu tenho um canal no YouTube que se chama Você Plena, onde eu ensino muita coisa sobre saúde da mulher e tenho um enfoque especial em sexualidade, em uroginecologia. E tenho também o meu Instagram, o Instagram é DRA Lilian Fiorelli, tudo junto. Lá também trago essas informações sobre saúde da mulher. E tenho o meu consultório, no meu consultório eu trabalho em São Paulo, na Avenida Angélica 2491. E aí vocês podem entrar em contato nessas redes sociais, tem telefone para vocês entrarem em contato. Show de bola, perfeito. Porque nada melhor do que ter uma ginecologista de confiança. Exatamente. E Mari, onde é que a gente pode te encontrar? Eu e a doutora Parisina, você pode encontrar aqui na nossa clínica Sedigest, na rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. No canal você consegue todas as informações em como agendar uma consulta com a nossa equipe. E aqui nós temos uma equipe especialista em obesidade, equipe multidisciplinar, nutricionista, endocrinologista, psicóloga. A gente faz esse olhar acolhedor da paciente, né? E nós gostamos muito do que a gente faz, né, Pari? Com certeza. Obrigada, gente. Foi muito gostoso. Foi um prazer, obrigada. Foi ótimo.